29 anos. Eu tenho alegria de poder contar que eu estive em todas as fases da igreja, desde a entrada, desde a chegada lá na casa do apóstolo, passando por outros lugares. Já são 26 anos, mais de 26 anos, e cada um aqui tem uma história para contar. Não é porque a minha história com a igreja tem um tempo maior que o seu, que a sua história não seja importante, não seja relevante, não seja marcante. E hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre ter a igreja como a casa, o ministério. Eu sei que nesse tempo de frio as pessoas ficam mais recolhidas, mas eu quero convidar você a não estar somente hoje, mas nas outras quartas-feiras, e trazer os seus discípulos, os seus irmãos, os seus amigos. E sem mais delongas, vamos receber com alegria o nosso irmão Tiago Fernandes, que vai nos ministrar. Dê um aplauso ao Senhor. Estenda as suas mãos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, apresentamos a casa do Tiago diante do Senhor, a vida dele, da Amanda, do Davi, do Paulo Henrique. Pedimos que o Senhor possa derramar sobre ele da tua graça, da tua unção. É filho desse ministério, e tudo quanto há de promessa para Monte Sião é dele, a promessa é dele. Então, como filho, que ele possa poder contar com alegria aquilo que ele tem vivido aqui, aquilo que ele entende como ministério. Usa ele e derrama da tua graça e do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Shalom, igreja, graça e paz. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos nesse momento. Eu gostaria que você colocasse a sua mão no seu coração e pedisse ao Espírito Santo de Deus que estivesse desde agora aquietando o seu coração, aquietando. Agora, porventura você está com alguma perturbação, agora algum problema, alguma coisa que tenta roubar a sua paz, a sua alegria, mas nós estamos na casa do Senhor, e a palavra do Senhor diz que nós jamais saímos da presença do Senhor da maneira como nós chegamos. E nesta noite eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus que está nesse lugar, ele falará de uma maneira poderosa, porém individual e profunda com cada um de nós. Espírito Santo de Deus, que desde o início desse ministério que nada mais adianta, nada é melhor, nenhuma prioridade há mais do que estar na tua presença. Fala conosco essa noite, Espírito Santo, em o nome de Jesus é que eu oro, peço, louvo e desde já te agradeço, em o nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém. Dê um aplauso ao Senhor, pode se assentar. 29 anos de ministério Monte Sião, 29 anos que o Senhor encheu o coração do apóstolo, da apóstola, e depois deles vieram todos nós até chegar aqui hoje, nesse momento. E é interessante que o Senhor, Ele estabelece os seus propósitos, e Ele estabelece os tempos, Ele muda os tempos, tudo está no controle do Senhor, nada foge do controle do nosso Deus. E hoje eu gostaria que você abrisse comigo, nós vamos à luz da palavra do Senhor entender aquilo que o Senhor encheu o meu coração de compartilhar com os irmãos essa noite. Pastor Charles, qual que é o meu tempo ali? Porque 6, vai arrumar lá, né? Só para mim saber, senão eu vou ficar meio perdida. Daniel capítulo 2, a partir do versículo 20, eu gostaria que você abrisse comigo Daniel capítulo 2, a partir do versículo 20,
Eu tenho certeza que essa palavra não é nova para você, mas eu também sei que o Senhor vai falar poderosamente essa noite, se você permitir assim desejar no seu e no meu coração. A palavra do Senhor, ela é para nós alimento, ela é bússola, e eu falo isso toda célula, todas as células que nós vamos falar da palavra, todas as vezes que nós vamos orar a palavra, eu falo que ela é bússola, ela aponta o caminho, ela é luz para o nosso caminho, ela é alimento que alimenta a nossa vida, a nossa alma. Nela, quem se refugia jamais é confundido. A palavra do Senhor é o nosso alimento, é a nossa base. Amém? Vamos lá, Daniel capítulo 2, a partir do versículo 20. A palavra do Senhor diz: e disse, Daniel louvou o Deus dos céus e disse: louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a Ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir, revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Eu gostaria que nessa noite você permitisse que o Espírito Santo de Deus falasse no seu coração. Eu tenho certeza que todos já viram essa passagem, quando Deus dá a Daniel a graça de revelar a Daniel o sonho do rei Nabucodonosor, e ele aqui faz uma oração em agradecimento a Deus, em dependência a Deus, dizendo a Deus e glorificando a Deus, porque Ele é aquele que guiou a vida de Daniel, que jamais desamparou, e que naquele dia, se Daniel não revelasse aquele sonho, ele seria morto. A sentença era essa. Mas Daniel não estava preocupado em ser morto pelo rei. Daniel estava preocupado em cumprir o propósito pelo qual Deus havia o dado, que ele guardava no seu coração. Quando você vai estudar a história de Daniel, você vai ver que Daniel se separava. Daniel não permitia se contaminar com as coisas desse mundo. Ele era um homem que, escolhido para estar num lugar nobre, nunca deixou o luxo daquele lugar sobrepor a origem, da onde Deus o tirou, o chamado quando Deus fez. Ele lembrou e sempre lembrava, e no coração de Daniel, você quando lê o capítulo fica muito claro isso. Ele jamais perdeu a essência de servo, de filho, de ser de fato do Senhor. E aqui ele louva, e aí eu disse agora, através dessa passagem, nós fizemos uma pequena exegese, bem simples, porque nós estamos falando ela no contexto que ela se acha, só que agora eu gostaria que nós trouxéssemos para aquilo que o Senhor quer nos dizer essa noite. Épocas e estações, tempos da nossa vida, o Senhor estabelece todos eles. Nada foge do controle do nosso Deus, tudo está debaixo da poderosa mão do Senhor. Ele tem, e apenas Ele tem esse poder, de mudar épocas e estações, de levantar reis, de destronar reis. Agora o principal que o Senhor faz, é só Ele, por meio do Teu Santo Espírito, que revela aquilo que está no profundo, aquilo que está no oculto, aquilo que só eu e você sabemos. Por dentro, no nosso íntimo, quem tem esse acesso e quem revela o que está lá de uma forma profunda é o Senhor, e apenas Ele. E é tomando por base o que diz no versículo 22, que eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor comigo, em Apocalipse, no capítulo 3, porque essa é a palavra que o Senhor quer sobre nós essa noite, falar e trazer algo poderoso. Apocalipse capítulo 3, apenas o verso 8. Projeta para mim, por favor. Apocalipse 3, 8. Eu gostaria que você grifasse na sua Bíblia esse versículo. Eu gostaria que você
Se você está com a Bíblia online, você pode marcar numa cor aí para você ter ele marcado. Se você está com a Bíblia de papel, eu gostaria que você também fizesse um destaque neste versículo. A palavra do Senhor diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 8: conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eu queria pedir para deixar projetado o versículo aí, por favor. A palavra do Senhor diz em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 8: essa foi a carta que o Senhor escreveu para a igreja de Filadélfia. João, exilado, preso, estava cumprindo uma pena na ilha de Patmos, em torno de 1 ano e meio, 2 anos que ele estava lá. O Senhor veio ter com ele. E Apocalipse então é revelado. E nesta palavra específica, na carta para a igreja de Filadélfia, o anjo, o Senhor, Jesus, a palavra do Senhor diz: eu conheço as suas obras. É interessante, porque quando a palavra do Senhor começa com eu conheço as suas obras, sabe quando você, hoje até aconteceu um fato desse, eu estava com o pastor Charles, a gente estava na empresa onde ele é o diretor, e aí ele estava me falando isso, ele falou, tem coisas que a gente faz que ninguém sabe, né? Tem coisas que às vezes vê ele na posição que ele está, hoje lá, nem sabe o que ele faz, o que às vezes ele passa, você também não sabe, às vezes você, para estar aqui hoje, o que já aconteceu? 29 anos de ministério Monte Sião. Eu não sei quantos anos você está conosco, eu já estou aqui desde 2004, caminhando aqui, sob a cobertura e o discipulado da Monte Sião. São muitos anos, mas pode ser eu desde 2004, pastor Charles desde 1995, pastor? Desde 96, você que pode ter feito o encontro, o último que teve no final, não tem importância isso. Mas sabe a sua vida até aqui, tudo que você já viveu, tudo que você já sofreu? Às vezes você fala assim, se você soubesse o que eu já passei. Se você soubesse o que eu já chorei. O preço que eu paguei. Muita coisa realmente eu não sei. Muita coisa talvez o seu líder de célula não sabe. Muita coisa eu não sei o preço que o apóstolo pagou para estar aqui até hoje, 29 anos de Monte Sião. Mas você sabe o que essa palavra do Senhor diz? Essa noite, para nós? O Senhor está falando, eu sei tudo o que você passou até o dia de hoje. Você nunca esteve sozinho até o dia de hoje. Eu sei o preço que você pagou e paga. Eu sei as suas obras. Eu conheço todas elas. Nada ficou oculto. E olha, eu já quero que agora, em nome de Jesus, você tire da sua mente, o inimigo não te oprima, porque esta palavra não tem nada a ver em ficar trazendo pecados ocultos, o tempo que a gente estava no pecado, não. É uma palavra hoje profética, que Deus quer falar do mundo espiritual, sobre algo que o Senhor está determinando sobre nós. Porque todas as vezes que nós celebramos ação de graças, como nós celebramos aqui, quarta-feira passada, nós estamos entrando num tempo novo, num ano novo, e o Senhor quer trazer uma palavra profética a cada um de nós, amém? Então eu gostaria que você entendesse isso. Então o Senhor sabe as suas renúncias, Ele sabe o quanto foi e é difícil lutar contra o pecado, buscar estar na presença do Senhor, às vezes ser xingado. O Davi, um dia meu filho me disse que na escola que ele estava estudando no ano passado, ele era muito criticado pela fé que ele tinha. Eu já fui muito criticado também. Você na sua escola é também.
É ou não é? Você no seu ambiente, na sua família, na sua casa. Mas muito mais do que isso, você sabe o preço que você paga. Mas você tem permanecido, está aqui. Agora, o que o Senhor quer falar aos nossos corações essa noite, primeiro, é que Ele conhece tudo. Nada está encoberto. Ele sabe o preço. Ele sabe as dores, as lágrimas, as renúncias. Mas a palavra do Senhor diz que Ele coloca diante de nós uma porta aberta. De quem é a porta? De quem é a porta? De Deus. Quem tem a chave? Deus. A porta é de Deus, a chave é de Deus. Então quem abre a porta? Deus. Quem fecha a porta? Deus. A palavra do Senhor diz que a porta que Ele abre, ninguém fecha. E a que Ele fecha, ninguém abre. A porta é dele, não é minha e não é sua. E a palavra dele para nós essa noite, para esse tempo que se estabelece no nosso ministério, 29 anos, e você está aqui. Essa nova campanha, mas não só uma campanha, é um novo ano, é um novo ciclo, e nós viveremos o melhor tempo do Ministério Monte Sião, amém? Você pode celebrar a Deus por isso? Nós viveremos o melhor tempo do Ministério Monte Sião até os dias de hoje. A porta está aberta. O Senhor é que colocou. O Senhor é que te levou até essa porta, conhecendo todas as suas obras, e na frente dela Ele te colocou, abriu a porta, e Ele disse: ninguém pode fechar essa porta, porque eu decidi abrir ela em seu favor. Então eu gostaria que você falasse para o irmão que está ao seu lado essa noite, mas você não vai falar por falar, você vai falar como um profeta de Deus na vida dele. Você vai falar para ele: o Senhor abriu essa porta na sua vida. Essa porta está aberta para você. Essa porta está aberta. E a palavra do Senhor diz que Ele sabe que nós temos pouca força. A porta pela qual o Senhor nos colocou é dele. Ele abriu a porta. Ele te colocou na frente dela. E quando Ele te coloca na porta, porta fala de quê? Porta fala de acesso. Como é que você entrou na igreja? Se fosse só parede na igreja, como é que você ia entrar na igreja? Ia ter como? Você entrou pela porta. A porta te deu o acesso até a igreja, não é isso? Você entrou pela porta. Se a porta estivesse fechada, não ia ter culto hoje. Ou ele ia ter que ser lá no estacionamento, ou em outro lugar. Porta fala de acesso. E eu gostaria que você entendesse isso, porque por 3 vezes Deus falou essa palavra comigo no intervalo de 7 dias. A mesma. Em momentos diferentes, em locais diferentes. E ontem de uma maneira muito forte. E hoje novamente. Acessos. O Senhor está dando acessos. Mas você precisa estar atento. Porque assim que a porta se abre e um acesso é colocado na nossa vida, nós começamos e podemos começar o processo de sabotagem. Eu não dou conta, não é para mim, é muito difícil. Ou você começa a lutar falsas lutas. Se a porta está aberta, você não precisa de fazer nenhum esforço para entrar, ela está aberta. O Senhor abriu, porque se Ele abriu, está aberto, porque se Ele tivesse fechado, ninguém abria, mas o Senhor abriu, o acesso está liberado. Mas o problema é que às vezes nós queremos da nossa maneira, na nossa força, do nosso jeito, passar pela porta, só que a porta não é nossa, a porta é de Deus. O acesso é o Senhor que nos dá.
E eu gostaria que você entendesse isso no seu espírito essa noite. Tem pessoas aqui, nessa noite, que têm orado e buscado diante do Senhor algo já há algum tempo. Pois o Senhor essa noite te diz, a porta está aberta. O acesso está aberto. Se você quiser entrar, esse é o momento. Esse é o momento, não importa quanto tempo talvez você ficou longe da porta. Não importa talvez se o acesso foi desconectado e você estava andando longe. Mas eu quero te dizer que nós vamos entrar num momento. E eu gostaria que você entendesse isso. É ministerial esse momento. Não é individual. Não é só para mim, não é só para o apóstolo, não é só para o pastor Jonathan, não é só para a pastora Raquel, porque eles foram ordenados agora, não é para o pastor Ricardo, não é para o pastor Charles. Para todos nós. Nós vamos entrar no momento que o Senhor vai abrir acessos. Portas vão ser abertas. Portas diante de nós serão abertas. Mas é necessário que eu e você entendamos que quando o Senhor, depois de levar aquele povo no deserto do Egito, eu vou ter que pedir só um intervalo, pastor, aquele ali é o meu tempo de dízimo e de palavra, tudo? Só para mim saber aqui. É? Então tá bom. Porque senão eu não quero cumprir, eu não quero furar não, mas está ficando difícil, pô, 25 minutos a palavra. Eu acho que isso aqui já faz parte de um treinamento para a nova etapa que vai vir no final do ano. Em nome de Jesus eu quero estar nela, mas presta atenção, a porta aberta. Deus, quando tira, presta atenção aqui rapidinho, Deus tira o povo do Egito, depois de 430 anos de escravidão, o povo passa 40 anos no deserto. No deserto eles têm todas e poderosas experiências do milagre, do favor e que a mão de Deus era com eles. Mas a promessa do Senhor não era o milagre no deserto, a promessa do Senhor e o propósito era que eles entrassem em Canaã. Então a porta de acesso para o povo de Deus não era viver os milagres no deserto, era entrar em Canaã. Mas o que aconteceu quando eles, depois de 40 anos, depois de viverem níveis de libertação, de milagre, de dependência, o que acontece quando Moisés levanta 12 espias e fala, vai espiar a terra, para que a gente possa saber como nós vamos e se nós vamos conquistá-las. Dos 12, vocês conhecem a passagem, 10 voltam com qual relato? A terra é boa, ela mana leite e mel, o fruto dela é enorme, para carregar precisa de 2 pessoas, mas esquece, ela está habitada, tem gigantes nela. Nós, perante eles, somos como gafanhotos, nós somos muito pequenos, jamais entraremos nessa terra, ela não é nossa, esquece, nós não vamos entrar nesse acesso, nós não vamos entrar na terra, ela não é nossa. Por quê? Porque depois de 40 anos, de viver milagres, de viver sobrenatural de Deus, de viver experiências de ver o mar se abrir, o maná cair, a nuvem se mover, o sol, o fogo aparecer à noite, a água sair da rocha e todos os milagres que vocês viram, eles ainda permaneceram com a mente escravizada. Eles ainda não permitiram que a libertação entrasse. Quando eles olharam a terra e viram que a terra estava habitada e que tinham gigantes, eles ainda lembraram dos soldados do Egito, que os oprimiam, que os afligiam, que os escravizavam, e falou, nós não vamos conquistar a terra. Resultado, se você ler Números, você vai ver que apenas Josué e Caleb, e aqueles de 20 anos a menos, entraram na terra. Por quê? Porque eles, os de 20 anos, se ficaram 40 anos no deserto, eles nasceram durante aquele período. Mas Josué e Caleb decidiram entrar na porta e no acesso porque eles não olharam a dificuldade, eles não olharam a pouca força que eles tinham, eles não olharam as circunstâncias, mas eles creram na promessa. Os outros ficaram perdidos nos milagres, porque todos viveram milagres. Eu tenho certeza que se eu desse o microfone aqui e falasse, vem aqui alguém que já tem um testemunho de um milagre, um testemunho de uma bênção, eu tenho certeza
que muitos subiriam aqui e dariam testemunho do que Deus já fez, de milagres, de bênçãos, de curas. Mas o milagre é um detalhe para Deus, para nos colocar na nossa promessa, na promessa dele para nós, no propósito. E o acesso, a porta aberta, não é para o milagre. A porta aberta não é para o emprego novo, não é para a casa nova, não é para aumentar o salário. Isso tudo são detalhes, são favores de Deus, milagres que também se estabelecem. Mas a porta aberta fala do propósito, fala do chamado, fala da promessa que Deus fez, e é essa porta que o Senhor fala que está aberta diante de nós essa noite. Qual que foi a sua caminhada até aqui? Pois eu quero te dizer que para muitos aqui, o momento agora é aquele que o povo de Deus viveu no deserto, passou 40 anos, viveu tudo, já está na caminhada há um tempo, já experimentou do favor de Deus, do milagre de Deus, já viu que Deus é contigo, agora é com você, entra. Os gigantes vão estar lá. Às vezes a dificuldade vai vir, e o inimigo sempre vai trabalhar do mesmo jeito, nos nossos medos, nas nossas áreas que trazem desestabilidade. Mas quem abriu a porta? Deus. A porta é de quem? Deus. Quem tem cuidado de nós? Desde o dia que nós entramos nesse ministério, desde o dia que nós tivemos o encontro com Deus, quem tem cuidado de nós? Deus. É Ele. E eu quero te dizer, você já tem milagres para contar, você já tem testemunho para contar aqui, mas o milagre não encerrou a sua caminhada nesse ministério. O milagre não encerrou a sua caminhada com Deus, ele inaugurou a sua caminhada com Deus. Deus não está interessado em fazer milagres na sua vida, Deus está interessado em cumprir a promessa e o propósito que Ele tem para você e para mim. É por isso que Ele faz o milagre. Mas o problema é que às vezes nós ficamos perdidos em meio às nossas necessidades, buscando apenas o milagre e procrastinando a promessa e o propósito. Mas Deus precisa, e a porta está aberta, o acesso no mundo espiritual está liberado, para que nós possamos entrar na terra, conquistar a terra, cumprir o nosso propósito e assim receber as promessas. Quem tem promessa de Deus aqui na sua vida? Eu quero te dizer uma coisa, é um tempo de você vê-la se cumprir. É um tempo de você vê-la se cumprir na sua vida. Mas sabe o que acontece? A palavra do Senhor termina falando em não negar o nome do Senhor. Essa promessa vai exigir renúncia. Para você entrar nessa porta, você não entra de qualquer jeito. Eu não entro de qualquer jeito. Eu não levo quem eu quero, eu levo quem Deus quer que leve. Eu faço não o que eu quero, mas o que Deus quer que eu faça. Não é a minha vontade que prevalece, mas é a vontade de Deus em mim que tem que prevalecer. Abraão, enquanto não separou de Ló, a promessa não era para Ló, era para Abraão. E ele agarrou Ló, e ele ficou levando Ló, e só deu confusão. A promessa é para você. E você vai precisar de renunciar a algumas coisas. E agora eu gostaria que você se colocasse de pé em nome de Jesus. E você fechasse os teus olhos agora, porque o Espírito Santo de Deus vai ministrar aos nossos corações aquilo que precisamos fazer, é renunciar, para que o acesso, para que possamos entrar. Porque olha, feche os seus olhos, em nome de Jesus, não permita se desconectar aqui nesse momento. Eu quero dizer que a sua caminhada até aqui, ela fala mais do que a sua pregação. O que você viveu e fez até aqui fala mais do que simplesmente quando você prega a palavra. E o que o Senhor diz, e mais uma vez quer falar no seu coração essa noite, feche os seus olhos em nome de Jesus.